Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Ricardo, geralmente não estou me apresentando muito, mas esse é o canal Bíblios Metanoia, seja bem-vindo. Eu vou contar um pouco da minha experiência copiando o canal do Davi Caldas sobre... Eu achei interessante ele contar a experiência dele como adventista sola escritura, e eu gostaria de contar a minha experiência também. Eu acho que é interessante as pessoas terem contato com esses testemunhos, a gente precisa fortalecer essa ala na igreja adventista, e eu faço parte dessa ala também, que na realidade é a ala que sempre representou o verdadeiro adventismo do sétimo dia. A ala que acredita na escritura como regra de fé, doutrina e prática. Então, existem basicamente algumas divisões entre o adventismo, dentro do adventismo, que creio que até também existem outras igrejas também. Essa é uma divisão inicialmente feita pelo teólogo Fernando Canali, e o Davi fez algumas adaptações nas quais eu achei muito interessante. E entre elas existem os adventistas tradicionalistas que talvez até por vezes professam por palavras que o adventismo que eles são só escrituras, que eles acreditam na Bíblia como única regra de fé, doutrina e prática, mas na prática deles, até na pregação deles, eles se contradizem, colocando algumas tradições acima da Bíblia, às vezes colocando até a própria Ellen White no mesmo nível da escritura sagrada, às vezes até acima, né? Então, esse grupo é um grupo que ele é forte dentro do adventismo, causa muitos problemas, passa uma imagem negativa do adventismo e os críticos se alimentam disso para atacar nossa igreja. Então, eu acho que é o principal grupo contra o qual nós combatemos aqui. Não as pessoas em si, mas as ideias, né? Aí tem questão de estilo de vida, de alimentação. Se você se alimenta de forma natural, você é meio que espiritualmente superior a quem come carne, entendeu? Essas coisas, é, música com bateria não pode, é pecado, é, entre outras coisas aí. Então esses são os grupos tradicionalistas, a tradição, né? Eles interpretam a própria escritura, a própria Ellen White, com o viés da sua tradição, né? Isso não é de hoje. E existe outro grupo, que é o grupo progressista, que interpreta a escritura com o viés da cultura contemporânea. Esse grupo é um pouco mais combatido, né? Ele é mais combatido dentro da igreja, né? A igreja toma, embora às vezes demore um pouco, mas toma posições mais duras referentes a esse grupo, que é o grupo que acredita que não tem problema pessoas do mesmo sexo terem relações, né? Questão do aborto, a questão das drogas e tal, né? Eles leem a Bíblia também de uma forma bem humanista, negando os eventos sobrenaturais, né, da Bíblia, negando os milagres de Jesus, algumas vezes falando que os endemoniados na realidade tinham problemas mentais, não era demônio exatamente, que aquela é uma visão daquela época, tudo mais. Eles questionam o sobrenatural, eles têm uma leitura crítica da escritura, né? Eles pegam porções das escrituras que lhe convém e rejeitam o que não lhe convém, né? Tô falando bem resumido, tá? Que o objetivo do vídeo não é isso, eu só tô resumindo aqui o os grupos para vocês entenderem onde entra o solo escritura aqui. E tem os amorfos, que é aqueles que às vezes não sabem onde se situam. Às vezes eles vão para o lado tradicionalista, às vezes eles podem até ir para o lado progressista, e às vezes fica ali no meio do muro ali, o que convém, o que a igreja decide tá bom, e para onde estiver caminhando tá bom. Então, assim, são pessoas que têm pouco conhecimento teológico, o conhecimento superficial da teologia adventista, inclusive, né?
E o Adventismo Sola Escritura, que é o que procura seguir a teologia oficial da igreja, que está presente nos livros Nisto Cremos, a Declaração de Crenças Oficiais da Igreja, até o livro Tratado de Teologia, livros importantes como Questões sobre Doutrina, né? E acima de tudo acreditamos que estamos de acordo com a Bíblia. Mas não é um movimento que procura ser um movimento dissidente, não. Na verdade, a gente quer resgatar a verdadeira teologia. E nós temos base para isso. Nós temos aonde mostrar que a teologia oficial da igreja, ela é uma teologia sola escritura. Não uma teologia tradicionalista, não uma teologia progressista, etc. Né? Então, começando, o Adventismo sola escritura é aquele que quer realmente se dedicar ao estudo da Bíblia, basear as suas crenças na Bíblia Sagrada. O grupo Sola Escritura, ele quer sermões mais baseados na Bíblia, tá cansado de sermão baseado em história da carochinha, baseado só em escritos de Ellen White. E a própria Ellen White discorda disso. A própria Ellen White, ela é Sola Escritura. O Davi escreveu um livro onde existem mais de 100 citações de Ellen White, em que ela defende as escrituras como única regra de fé, doutrina e prática. A gente não vai abordar esse tema de forma profunda, porque o objetivo do vídeo aqui é eu contar da minha experiência. E o grupo Sola Escritura, ele ensina os jovens a defender sua fé de forma bíblica. Né? Até nas faculdades, nas universidades, nós prezamos por isso. Nós perdemos muitos jovens para a universidade hoje, porque esse jovem ele só aprendeu tradição, ele não aprende de fato como defender a sua fé. E eu vivi dentro do tradicionalismo, eu comecei a minha fé desde criança. Eu nasci na igreja adventista, meus pais me criaram dentro da igreja, e eu nasci nesse meio, sem saber o que era o que. E eu, por uma fase da minha vida, eu me tornei mais tradicionalista, embora eu não comprava todas as ideias do tradicionalismo. Eu vi que um cara foi lá citando um monte de texto de Ellen White, pregar na igreja onde eu frequentei, falando que assistir futebol era pecado e tal, essas coisas eu não comprei muito a ideia, né? Não, tem alguma coisa errada aí. Eu não sei porquê, eu não tenho argumento contra isso, mas eu sinto que tem alguma coisa errada aí. Então, aí tinha aqueles caras que davam palestra, muito mais comum antes do que agora, mensagem subliminar, ficava caçando um pelo e ovo nos filmes, falando essas doideiras de mensagem subliminar, sabe? O J era tudo disso aí. A escritura ficou lá para trás, né? Essa questão do vegetarianismo é uma coisa que pegou muito forte. Inclusive, eu já cheguei a ser ovo-lacto vegetariano. Eu já comprei essa ideia de que o vegetariano ele interpreta melhor a Bíblia do que a pessoa que come carne, entendeu? E, tipo, é uma coisa muito esquisita. E sem considerar as formas de interpretação do texto bíblico, ignora totalmente uma boa interpretação do texto, uma boa exegese. Porque não, só o fato de você não comer carne, ainda que você seja um analfabeto funcional. Se você comer vegetais, você vai interpretar o livro melhor que o outro. Eu vi pessoas disseminar esse tipo de ideia dentro da igreja. De que o vegetariano ele tá mais preparado para ser salvo, né? Eu cresci nesse meio contraditório, um meio que acreditava que qualquer tipo de música secular era pecado, muito disseminado pelo tradicionalismo adventista. Eu tive um contato muito forte com o tradicionalismo. Eu nem tive muito contato com o progressismo, mas com o tradicionalismo eu tive um contato muito forte dentro da igreja, mesmo destoando a teologia oficial. Era um contato tão forte, mas é tão forte, gente, que você nasce dentro da igreja, você nem sabe que a teologia oficial é diferente. Porque tem igrejas que elas são totalmente tomadas pelo tradicionalismo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E quem nasceu dentro da igreja é bem complicado isso. O Davi veio de fora, né? Eu nasci dentro da igreja. Eu fiquei muitos anos presos a algumas ideias
tradicionalistas que não tinham base bíblica alguma. Então, quando eu ouvi uma música que talvez não era uma música gospel, não era uma música da igreja, eu sentia como eu estivesse pecando e pedia perdão para Deus. Embora a gente entende que não é qualquer música secular que a gente possa ouvir, né? Mas é preciso ter a sabedoria e o discernimento para saber que tipo de música que ela é. Assim, uma música que é contra os princípios mesmo, né? Uma música. E tem música que realmente não tem nada contra princípios bíblicos de amor ao próximo, de um amor puro de um casal para o outro. Uma música que reflete elementos da cultura, de uma região e tal, né? Músicas infantis, que entram nessa aí também, não são músicas religiosas, mas tipo, borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha, entendeu? Tipo, não são músicas, música da social que canta na igreja, nas sociais. Fui a Nova York visitar a minha avó me ensinou o que é? A dançar o chap-chap, é isso? São músicas que continuam sendo músicas que não são da igreja, não são músicas institucionalizadas pela igreja, que apresentam ali a Bíblia de forma clara. Então, assim, a gente cresce aprendendo muita coisa. Isso se torna um fardo suportável na nossa vida, né? Eu cresci nesse meio, eu não sei o que eu posso dizer muito da minha infância, mas sempre foi seguindo essa cartilha tradicionalista, sim. Não 100%, continuei assistindo futebol, é, e, e foi isso, né? Continuei assistindo futebol, continuei comendo carne por muito tempo. Teve uma fase da minha vida que eu me tornei ovo-lacto vegetariano e fiz aqueles 21 dias de jejum de Daniel lá, que é um negócio que nem é baseado na Bíblia, que você tem que fazer, na realidade. A gente pode explicar isso em um vídeo mais pra frente, tá? Eu, inclusive, fiz isso aí pra alcançar uma namorada. Assim, tipo, quer fazer barganha com Deus, né? Eu coloquei um propósito no coração, incentivado por outras pessoas, que as coisas irão mudar. Eu falei, eu quero arrumar uma namorada, Senhor. É um dos meus objetivos. E é claro, também tinha o desejo de ser mais próximo de Deus. Por isso que eu parei de comer carne naquela época, parei de comer açúcar. E esse era um jejum. E jejum, né? Jejum não é isso. O jejum é você. Ele é um jejum diferente, né? O jejum bíblico. Mas vamos lá. E eu fiquei buscando, né? Eu orei a Deus. Ó, Senhor, eu preciso de uma namorada na minha vida. Eu tinha, nem sei quantos anos eu tinha. Foi na época da pandemia, faz uns 6 anos atrás, né? Eu tenho 31 agora. Eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. E aí, eu fui puxar papo com uma moça, a conversa começou a fluir, parecia uma moça muito espiritual. Era uma moça vegetariana e tal. Eu não vou dizer o nome dela, porque tem gente que pode assistir aqui e conhecê-la. E pelo bem da identidade, o objetivo aqui não é expor ninguém. Mas eu achei que ela era a resposta de Deus pra minha vida. Mas aí eu comecei a conversar com essa moça e eu percebi que ela tinha umas ideias meio tortas. Foi aí que eu bati de frente pela primeira vez, assim, de forma bem frontal mesmo, não quero ser redundante, com o perfeccionismo. Tem muitos tradicionalistas que eles se tornam perfeccionistas, né? Eles vão bem até além. Tem tradicionalistas que não são, né? Tem tradicionalistas que se tornam perfeccionistas. E o perfeccionismo, ele prega a questão de uma última geração impecável, antes da volta de Jesus. E uma das chaves qualquer é você ser vegetariano, tá? Eles acreditam que, e alguns acreditam que até nós estamos na última geração. Na realidade, eles nunca sabem qual é a última geração, né? Porque primeiro, para você querer uma geração impecável, você tem que saber qual é a última geração. Na realidade, a gente não sabe. Tem várias pessoas falando que essa é a última geração da Terra, mas não sabe, não tá na Bíblia. Quer ou não, tá marcando data, tá? Então, mas é a última geração impecável, a gente não vai cometer mais pecado, tá? A gente vai ser perfeito.
E eu vi que ela tinha esse tipo de teologia, e ela tirava vários textos de Ellen White do contexto. A gente entrou em debate sobre isso. E o negócio começou a ficar tenso. E eu gostava dela por um lado. E por outro lado, eu tava começando a discordar do que ela falava. Eu tinha asco. Eu tinha repulsa às ideias dela. Isso, e por eu ter uma ligação emocional com ela, isso me trouxe muito problema. Eu fiquei balançado na época. E eu quase que cheguei a considerar a hipótese de me tornar um perfeccionista. Grave, né? Mas graças a Deus, eu orei muito a Deus também. Estudei muito o livro de Romanos, né? Li artigos da Igreja Adventista, de teólogos grandes, Milton Torres, se não me engano, Elias Brasil, próprio Ezequiel Gomes. Assisti vídeos que me ajudaram muito. Mas também queria, e graças a Deus, em primeiro lugar, que usou essas pessoas, né? Ao meu estudo particular das Escrituras, que Deus me guiou também. Eu não só terceirizei, mas eu também estudei ao ministério, né, do Davi, que apresentou Ellen White sob uma perspectiva diferente. Foi aí que eu tive contato com o livro dele, Conselhos de Ellen White sobre Sola Escritura. Isso mudou minha vida. Ele apresentou a teologia oficial, eu pude verificar algumas fontes do que ele citou e eu percebi e falei, caramba, eu não sabia que todas essas coisas que eu ouvi falar destoavam da teologia oficial. A teologia oficial nunca defendeu essas coisas. Então aquilo me abriu um novo mundo. Mas eu queria destacar também que antes de que eu passei a querer ter um conhecimento mais profundo da Bíblia, isso sempre fez parte da minha personalidade, tá? Eu nunca quis ficar no raso. Eu nunca quis ficar no superficial. A minha personalidade sempre foi querer mergulhar, sempre querer cavar mais da escritura. Por isso que eu gosto do sermão expositivo, porque eu acredito que é o sermão mais fiel às escrituras, mas é o que raramente você ouve na igreja adventista hoje. Isso é uma pena. Mas nós estamos aqui não só para apontar o que precisa ser melhorado, mas para melhorar. Não é à toa que eu tenho pregado sermões expositivos, tenho tentado pelo menos, né? Sempre há algo que melhorar. O sermão expositivo é um sermão muito desafiador, tanto no estudo, mas ele é muito gratificante nos seus resultados. E então, eu tinha um amigo meu, eu já tentei teologia umas 4, 5 vezes, né? E por diversos motivos que eu não vou explicar aqui, não deu certo. Mas esse meu amigo, ele conseguiu entrar no curso de teologia. Eu não vou dizer o nome dele também, porque ele é pastor hoje. Eu não quero causar nenhum problema. A gente sabe que os pastores, eles ficam numa situação muito complicada, às vezes, perante o tradicionalismo, né? E ele é um grande amigo meu, começou a me falar algumas coisas. Falou, a igreja, Paulo, que a gente aprende no seminário é totalmente diferente do que as igrejas locais apresentam. Há um abismo entre uma coisa e outra. Eles não entendem o conceito de pecado como deveria. O conceito de pecado, muitas vezes da igreja local, ele é simplista. E é aí que o perfeccionismo se aproveita, né? O perfeccionismo, o conceito de pecado, ele é um conceito só de transgressão da lei. Só quando a gente vai para a escritura, a gente percebe que pecado também é errar martir, errar o alvo, também é o pecado de rebelião, o pecado também é a nossa natureza pecaminosa. O perfeccionista, ele distorce tudo isso, né? Aí ele constrói a teologia baseada na distorção da soteriologia, da cristologia, né? Eles pregam uma teologia defeituosa ali da natureza de Cristo. Eles constroem a sua teologia baseados numa má compreensão do que é básico. Por isso que o básico é importante, né? Você tem que entender o básico bem feito, senão você vai construir sua teologia em uma fundação torta. E casa que tem a fundação torta é construída de forma torta, né? Mas aí eu comecei a confrontar essa moça e minha mente eu fui estudando, fui lendo vários artigos, fui lendo a palavra de Deus, estudando o livro de Romanos, e eu cheguei a uma conclusão que hoje eu nunca mais voltarei atrás. Que é a conclusão de que
A teologia perfeccionista é uma teologia diabólica. E ela ainda está viva no nosso meio, né? Mas o tradicionalismo, propriamente dito, ele é mais forte. O perfeccionismo ele até tem sido punido de uma forma um pouquinho mais severa. Embora certas igrejas do interior, de pessoas mais simples, essas pessoas que têm essas ideias conseguem se apropriar melhor. Então, beleza. Me afastei dessa moça, fez da minha vida um inferno, inclusive, me difamou. Não queria ver, quando eu ia pregar, falou: é o Paulo que vai pregar? Não vou pregar. Fiz da minha vida um inferno, tá? Fiz da minha vida um inferno. Ela fazia a vida de alguns irmãos um inferno. Os irmãos postavam foto de Coca-Cola lá, uns irmãos recém-batizados. Ela falou um monte pra esses irmãos não queriam ir mais na igreja. Os irmãos que eu tava dando estudo bíblico, junto com ela, inclusive, né? Fizemos a besteira de fazer isso. Então foi isso, né? É o tipo de pessoa que joga os outros mais pra fora do que pra dentro. Eu me afastei dessa moça, mas a partir daí minha vida começou, sabe? Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu precisava passar por essa crise que não acabou aí, tá? E eu passei por uma transformação muito profunda de revisar tudo que eu acreditei. E a separar o que foi tradição, que eu aprendi desde criança, e o que é princípio bíblico mesmo. O que é teologia adventista. Que eu creio até aqui ser a teologia que mais se aproxima das escrituras. Tá bom? Eu acredito até aqui nisso. Se algum dia eu entender de outra forma, eu já mudei vários posicionamentos na minha vida, sabe? Porque eu vi que era pura tradição. Então, ainda assim minha crise não tinha acabado. Ainda assim eu vivo em constante revisão do que eu acredito, tá? Eu vivo em constante revisão. Porque quando a gente nasce na igreja, a gente é ensinado na escolinha, nas pregações, muitas vezes, coisas que a gente vai ter que ir derrubando durante toda uma vida. Quando a gente aprende uma coisa desde a infância, é algo muito mais difícil de se derrubar, sabe? É porque eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, né? E não a mim, aberto ao erro, sabe? A perceber que eu tô errado e mudar. Mas tem pessoa que não é assim. Então, tem pessoas que são tradicionalistas que elas tiveram contato com essas ideias desde a infância. E quando a ideia ela vem em nós desde a infância, é uma coisa muito forte. Você vê que há vários traumas de infância que a gente tem, porque que são fortes até hoje, porque eles foram construídos na infância. Então, tudo que é construído na infância é algo muito forte de ser derrubado. Então, é algo que tem que ser muito guiado pelo Espírito de Deus. É muita humildade. A pessoa tem que ter muita humildade, né? Para reconhecer que. Não que eu sou humilde, tá? Pelo amor de Deus. Mas a pessoa precisa ter um negócio de reconhecer que errou. De revisitar, ó, será que tudo que eu tenho aprendido desde a infância é de fato baseado na Bíblia Sagrada? Ou será que eu só acredito porque eu ouvi falar? Todo adventista que nasceu desde a infância na igreja, ou qualquer outra religião que você for e estiver assistindo esse canal, você tem que se questionar o seguinte, cara. O que eu creio hoje? Eu creio porque os outros me ensinaram. E é claro, os outros têm que ensinar, mesmo quando é bíblico, você aprender de alguém, né? Mas é só porque os outros me ensinaram e eu repeti isso, ou porque eu verifiquei que é na escritura. Eu fui bereano. Então, eu comecei a me fazer essas perguntas, e até hoje eu me faço essas perguntas. Referente a filmes, né? Houve sempre muito discurso muito forte. Não pode assistir filme, né? Mas se tiver muita ação no filme, é pecado. Aí você vai para a Bíblia e você vê a história do Levita lá, que, que decepa várias partes do corpo da mulher lá, depois que a mulher foi violentada a noite toda, né? Mais violento que isso. Inclusive, eu tava conversando com meus amigos essa semana do grupo Intelectos Podcast, a gente tem um grupo lá que a gente troca ideia, e a gente falou, se tivesse um filme realmente fiel às escrituras, ia ser um filme maior de 60. Se for maior de 60 anos. Porque o que tem de violência, o que tem de gore, é gore, né? Na escritura. Não é fácil não. Ler essa história do Levita aqui em Juízes, lê lá pra você ver. Entendeu? Então as pessoas criticam os filmes, por exemplo, e essas críticas que elas apontam pros filmes que não pode assistir,
Se você usar esse critério, você reprova a própria Bíblia, porque a Bíblia tem cena de guerra, a Bíblia tem cena de ação, a Bíblia tem cena de sangue e tudo mais. Mas é claro que aí vai da consciência de cada um, né? A pessoa fica livre para ver o que lhe faz mais bem. Tem pessoas que realmente não é, se dão bem emocionalmente com filmes assim, e é totalmente respeitável. Eu entendo que é muito a consciência de cada um até que ponto ir. É claro, a gente não tá falando aqui de filmes pornográficos, né? Que aí é outra história. Aí já vai na imoralidade desenfreada, entra no vício, entra na pornografia, que é um vício que destrói casamentos, etc. Eu só tô dizendo meio por cima visões erradas e distorcidas e deturpadas do meio tradicionalista, que só servem assim para você com um fardo, para distanciar você de quem você quer alcançar. E não que a gente tem que abrir mão dos princípios, mas a gente tem que entender o seguinte: o tradicionalista, ele muitas vezes, ele não, ele até defende bem os princípios adventistas, sábado, juízo investigativo e etc. Mas ele vai muito além, ele coloca umas tradições. Ele arruma briga dentro da igreja por causa de tradições. Ele expulsa os jovens dentro da igreja, ele não deixa os jovens trabalhar por causa de tradições. Ah, não pode fazer peça teatral na igreja porque é pecado. Baseado em quê? Baseado em tradição, porque não é bíblico isso, e baseado em textos fora de contexto de Ellen White. Certo? Então, eu cresci nesse meio e minha vida foi transformada quando eu passei a ser só escritura. A gente tem uma visão mais madura. A gente se decepciona com muita coisa, mas a gente permanece para lutar. E essa foi a minha escolha. Lutar porque se o adventismo oficial ensinasse algo que fosse diferente do solo escritura, eu não estaria mais no adventismo. Mas consultando tudo que eu consultei até aqui, embora haja um abismo entre a teologia oficial e o que é muito pregado e ensinado nas igrejas locais, se a teologia oficial dessa igreja ela ensina o sola escritura e existem pessoas sola escrituras espalhadas por aí e teólogos sola escrituras também, então vale a pena lutar por essa igreja. Vale a pena lutar pelo sonho de que essa igreja, que o sola escritura seja mais forte, que os sermões sejam mais expositivos e que o tradicionalismo, que é muitas vezes pregado nos púlpitos da igreja, seja que pelo menos é, disciplinado, né? A pessoa ser orientada, né? Não que a gente vai disciplinar, não que seria disciplinado de primeira, mas ter uma orientação. Mas se a pessoa insistir em pregar esse tipo de tradições, a pessoa de fato, ó, senta um pouco no banco aí, vai aprender um pouco, vamos se reciclar, né? Vamos ter uma educação teológica melhor, depois você volta a pregar. Porque são sermões que causam divisões, mas não são baseados na verdade. São baseados em tradição. Isso é muito triste. Eu consigo chegar à igreja dessa forma hoje. Eu tenho muitas decepções, muita coisa que é pregada nos púlpitos eu discordo. Muitas das formas que as pregações acontecem eu discordo mesmo. E não tenho medo de dizer, pode cancelar. Eu cheguei numa fase que eu tô cansado, gente. Né? Mas eu não vou desistir. Não vou desistir. Eu só desistirei o dia que a igreja adventista, na sua teologia oficial, dizer, ó, não somos mais só a escritura. Nesse dia eu vou pegar as minhas coisinhas e vou embora. Pra onde eu vou, não sei, porque não consigo ver opção mais bíblica do que o adventismo. Não consigo. Então, o adventismo oficial, o adventismo verdadeiro, que sempre foi defendido por Ellen White, pelos pioneiros, né? Houve debates teológicos atrás? Houve. Mas com o tempo eles foram chegando a consensos. Ellen White sempre bateu nessa tecla. A Bíblia como única regra de fé e prática. A teologia oficial sempre bate nessa tecla. A gente vai apresentar um vídeo só com algumas citações sobre isso, embora outros canais melhores do que o meu já o fizeram. A gente precisa fortalecer esse movimento, né? Se a gente não conseguir mudar o nosso entorno, vamos começar com a gente.
Vamos começar nós pregarmos sermões mais expositivos. Vamos começar nós sendo mais bíblicos, orientando as pessoas de forma correta. É isso. Vamos começar. Os anti-adventistas, eles não querem que a igreja melhore. Os anti-adventistas querem que a igreja adventista continue sendo tomada pelo tradicionalismo para eles continuarem batendo. Eles querem defender que a igreja, oficialmente falando, é uma igreja tradicionalista, mas não é. Entende? Ah, porque Arilton falou isso, porque Leandro Quadros falou aquilo. Desculpa. O presidente da Associação Geral pode falar alguma coisa, mas se destoa da teologia oficial, você não pode afirmar no seu canalzinho anti-adventista de que a igreja oficialmente acredita dessa forma. Porque você está mentindo. Você está sendo desonesto. Entendeu? Então, é, a gente está nesse movimento, tá? A gente está nesse movimento e você que não conhece, eu recomendo você a conhecer, a ficar nesse canal, a se inscrever no canal do Davi, né? Intelectus Podcast e outros canais só escrituras que tem por aí. E, e você vai entender, talvez, eu espero que você entenda, o que é o sola escritura, discirna o que é tradição e o que é princípio bíblico. Entenda o quão mal o tradicionalismo faz para a igreja. As igrejas fecham. Tem igrejas que só tem idoso, gente. Não tem jovem. E algumas, na maioria das vezes, não vou dizer todas, é porque ficam pesando em cima do jovem, tradição que não é bíblica. E o jovem não consegue fazer nada. Entende? E aí qual que é o futuro dessa igreja que só tem idoso? É fechar, porque não tem futuro, não tem jovem. Tem até crianças, mas aí quando a criança for jovem, o tradicionalista vai querer sufocar também. E aí? Teve uma igreja que fez a Semana Santa que ela fechou. E não tinha um jovem lá. Por que será? Bom, só Deus sabe, né? Então, aí tem igreja só para jovem agora, que até os idosos vai, tá? Eu sei que tem umas igrejas adventistas mais joviais. Aí fica aquela coisa. Enquanto enquanto o objetivo de Cristo é que uma geração ajude a outra, elas trabalhem em harmonia, o objetivo do diabo é dividir as gerações e colocar em guerra umas contra as outras. Por isso que tem igreja mais jovem por aí. É a igreja mais tradicionalista. A igreja mais jovem talvez tem até alguns idosos que compram mais a ideia, né? Porque não é porque uma pessoa é idosa que ela é tradicionalista. Tem muitas pessoas idosas que elas têm uma mentalidade mais sólida escritura, mas tem igrejas jovens que elas podem ir para um progressismo. Por quê? Né? São dois extremos que podem acontecer, né? Então o caminho não é nem o progressismo e nem o tradicionalismo, muito menos o perfeccionismo. O caminho é só a escritura. É através da Bíblia que transforma os relacionamentos, a Bíblia transforma a teologia, a Bíblia transforma a nossa prática. E a Bíblia, ela traz o evangelho na entonação correta. Não um evangelho leve demais e nem um evangelho pesado demais. Quantas pessoas saem da igreja porque por causa de tradições, de pessoas que são autoritários, líderes tradicionalistas autoritários. Ah, não, mas ele ajuda o clube. Ele ajuda o clube da igreja, desbravador, ele dá muito dinheiro. Então, assim, a gente tem que seguir o que ele está falando, mesmo que não seja tão bíblico, né? Mesmo que seja meio herético, meio extremo. Isso tem que ser derrubado, né? Isso tem que ser derrubado. Eu não sei se eu fui muito claro no meu depoimento, mas hoje a minha forma de estudar a Bíblia foi transformada. Eu tenho muito mais prazer em ler a Bíblia. Eu tenho muito mais prazer no estudo devocional. Tudo isso eu devo a Jesus Cristo, né, ao Espírito Santo de Deus e a essas pessoas que fizeram questão de ir na internet e mostrar qual é o verdadeiro adventismo. Que não é esse muitas vezes que é pregado em alguns púlpitos por aí. Não é esse muitas vezes que você desde a infância tem aprendido. É o adventismo bíblico. E esse adventismo bíblico é o adventismo oficial.
E esse adventismo oficial precisa ser resgatado dentro da igreja. Enquanto houver chance de resgatá-lo, nós estaremos na luta. E se você quer se unir nessa luta, se você quiser aprender mais sobre isso, continue nesse canal. Eu garanto que sua vida será transformada. Não por mim, porque eu não tenho poder, mas pelo Espírito Santo de Deus, baseado nas Escrituras Sagradas. Sola Escritura.